Olá, caríssimos alunos. Nesta aula, nós vamos tratar das incapacidades no Código Civil. E convido a você para que tome o Código Civil pela mão, imediatamente passe a leitura comigo e a reflexão do artigo 3º do Código Civil. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Repetindo, são absolutamente incapazes de exercer a personalidade, os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Importante que nós destaquemos aos senhores que a capacidade absoluta atinge todos aqueles que são capazes acima dos 18 anos, enquanto que a incapacidade absoluta atinge aqueles menores de 16 anos. São também chamados dos menores impúberes. Ou seja, a lei faz presumir que as pessoas menores de 16 anos não têm capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil. Embora possam adquirir direitos, não podem contrair obrigações livremente. Se contrair qualquer obrigação, esses menores devem ser representados pelos seus pais. Ok? O critério adotado pelo legislador foi exclusivamente o critério etário, para definir qual seria o limite de idade entre os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, e o relativamente incapaz. Então, o critério etário estabelece que os absolutamente incapazes, ou seja, aqueles que não têm capacidade nenhuma, têm esta incapacidade de 16 anos de idade para baixo, enquanto que os relativamente capazes têm a sua capacidade reduzida, poderão ser assistidos pelos seus pais nos atos da vida civil, entre os 16 e os 18 anos de idade. É importante também lembrarmos que quando tratarmos da incapacidade, retomamos a aula dos direitos da personalidade, para dizer que a personalidade é a aptidão para ser titular de direitos e deveres, enquanto que a capacidade é a medida da personalidade, dividindo-se em capacidade de direito e de gozo, como nós já vimos na oportunidade. Como consequência jurídica, para os absolutamente incapazes, nós temos a proibição total para o exercício do direito pelo próprio detentor. O ato somente poderá ser praticado por meio de um representante legal, ou seja, os pais representam os filhos. Os tutores representam os tutelados e os curadores representam os curatelados. Notem, a não observação desta regra implica em nulidade absoluta do ato utilizado ou do ato realizado pelo absolutamente incapaz, de acordo com o artigo 166, inciso 1 do Código Civil, que os senhores alunos vão ver oportunamente quando estudar o segundo semestre. Este ato é nulo de pleno direito e, portanto, o absolutamente incapaz de praticar qualquer ato sem a representação de seus pais, tutores ou curadores, esses atos estão maculados, eivados de vício. Portanto, esta foi a incapacidade absoluta. Tratemos agora da incapacidade relativa.
Neste caso da incapacidade relativa, a restrição de direitos atinge os menores entre 16 e 18 anos de idade. Os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que por sua transitoriedade ou permanência não puderem exprimir a sua vontade, ok? E também os pródigos. Vamos lá no artigo 4º do Código Civil, que assim estabelece: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os menores de 16 anos, os maiores de 18 e os menores de 16 anos, os ébrios e os viciados em tóxico, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Portanto, meus amigos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Inciso 1, inciso 3º do artigo 4º. Então, qualquer um que tiver um processo de dificuldade intelectiva, os toxicômanos, os bêbados, esses terão sua capacidade reduzida e terão grande dificuldade de exercer os atos da vida civil se não forem assistidos por uma pessoa, ok? Notem, muito importante a questão aqui dos ébrios, habitualmente os viciados em tóxico. Aqui o legislador considerou que determinadas causas não incapacita totalmente a pessoa, de sorte que poderá praticar os atos da vida civil, mas deverá ser assistido por quem lhes represente. Estas causas podem ser afastadas com o tempo, especialmente em razão de tratamento que permita a pessoa superar a deficiência apontada, ok? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Este, por exemplo, caríssimos alunos, é o caso daquele que esteja, por exemplo, com a face de um acidente, ok? Por exemplo, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, são situações transitórias ou permanentes. Geralmente, quem tem esses males são pessoas com situação permanentes e que, portanto, não podem exercer os atos da vida civil por si mesmo. Notem que na redação original do Código Civil, essas pessoas eram consideradas absolutamente incapazes. Porém, com a redação imposta pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, essas pessoas passaram a ser relativamente incapazes. Ora, o legislador aí, através de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, considerou que essas pessoas portadoras desses males, como o Alzheimer e o Parkinson, ainda têm capacidade de resolver certos atos da vida civil. Falemos sobre os pródigos. Pródigo é o indivíduo que gasta sem noção e sem limite o seu patrimônio. É aquela pessoa que joga e vai dilapidando o seu patrimônio, podendo, inclusive, futuramente vir a ser declarada uma pessoa insolvente, ok? Sem condições de solver a sua dívida. É uma espécie de vício que pode acometer qualquer pessoa. Neste caso, o legislador, querendo proteger o patrimônio do pródigo, que por consequência é o patrimônio da família, pode ser o patrimônio da empresa, e que ele possa estar dilapidando o patrimônio da empresa, gastando com jogos, gastando com apostas,
Isto pode levar a que a família, amanhã ou depois, fique a ver navios, sem condições para o sustento. No caso da empresa, a empresa pode falir e deixar uma série de dívidas para serem quitadas. Então, o legislador objetiva proteger o patrimônio do pródigo, da família e também da pessoa jurídica, quando ele for um sócio, um diretor, um administrador e tenha responsabilidade. Por isso que o legislador atribui capacidade relativa. Notem que no caso da prodigalidade, gastar desmedidamente faz com que os titulares, os familiares e até mesmo os representantes da empresa, no caso de sócios que gastam desmedidamente, pode requerer a nomeação de uma curatela, tá certo? Para que esses bens sejam administrados até que passe essa transitoriedade. Ok? Dito isso, nós vamos ficar aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade ao tema da incapacidade e de seus efeitos na vida civil. Um abraço e até a próxima.